Você já ouviu falar em pessoas que ficaram bilionárias enganando milhares ou até milhões de pessoas? Imagine só, você trabalha a vida inteira, investe suas economias, confia em alguém que parece ser um gênio dos negócios e descobre anos depois que tudo não passava de uma mentira cuidadosamente arquitetada. Essas histórias não são apenas sobre dinheiro, são sobre ganância, manipulação e até mesmo destruição de sonhos inteiros. No vídeo de hoje, você vai conhecer casos de pessoas que foram do topo do mundo para o fundo do poço. Bilionários que construíram impérios em cima de fraudes, golpes e esquemas que enganaram até os mais poderosos. E o mais impressionante, enquanto muitos caíram em desgraça, alguns ainda vivem em liberdade, como se nada tivesse acontecido. Então já se prepara, porque o que você vai ouvir agora parece roteiro de filme de Hollywood, mas é a pura realidade. Vamos começar com o homem que ficou conhecido como o maior golpista da história, Bernard Madoff. Madoff não era qualquer aventureiro. Ele era respeitado em Wall Street. Tinha contatos poderosos e uma carreira sólida. Fundos de pensão, milionários e até celebridades confiavam nele cegamente. Mas por trás de toda essa fachada de sucesso, existia o maior esquema de pirâmide financeira do mundo. Ele enganou investidores em algo que parecia perfeito. Ganhos altos, estáveis e sem riscos. Quem não cairia numa promessa dessas? Foram mais de 65 bilhões de dólares movimentados em investimentos falsos. Pessoas que trabalharam a vida toda perderam tudo. Famílias inteiras viram suas economias desaparecerem da noite para o dia. O castelo de cartas só caiu em 2008, quando a crise financeira global fez o esquema desmoronar. Madoff foi preso e condenado a 150 anos de prisão. A ganância cega, e Madoff sabia exatamente como explorar isso. Agora imagine uma jovem, com apenas 19 anos, largando a faculdade para fundar uma startup que prometia revolucionar a medicina. Essa jovem era Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos. Sua ideia parecia genial, um exame de sangue feito com apenas uma gota, capaz de detectar dezenas de doenças. O sonho era tão grande que atraiu políticos, milionários e até ex-presidentes dos Estados Unidos. Holmes foi capa de revistas, considerada a bilionária mais jovem do mundo. Usava sempre roupas pretas e uma voz grave, inspirando confiança como se fosse uma nova Steve Jobs. The last 11 years we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Mas havia um detalhe: a tecnologia nunca funcionou. Os exames eram manipulados, os resultados adulterados. Era tudo uma encenação. Quando a verdade veio à tona, o castelo ruiu. Em 2022, Holmes foi condenada por fraude. De bilionária visionária, passou a ser vista como um dos maiores enganos da história da tecnologia. Holmes não vendeu apenas uma mentira, ela vendeu esperança e destruiu a confiança de milhares de pessoas. Nos anos 2000, um homem chamado Allen Stanford vivia como um verdadeiro rei nos paraísos fiscais do Caribe. Seu banco oferecia investimentos incríveis, com lucros muito acima do normal. Ele patrocinava torneios de cricket, circulava em festas luxuosas e era tratado como um bilionário respeitável. Mas a verdade é que, por trás de todo esse glamour, Stanford comandava um esquema Ponzi de 8 bilhões de dólares. Milhares de pessoas perderam suas economias acreditando em promessas irreais. Em 2009, tudo veio à tona. Stanford foi preso e condenado a 110 anos de prisão. Hoje, sua história serve como um alerta de que, muitas vezes, o estilo de vida luxuoso pode esconder um mar de mentiras.
Enquanto alguns viam um magnata filantropo, outros descobriram tarde demais que estavam lidando com um mestre da fraude. Quem nunca ouviu falar do famoso Lobo de Wall Street? Jordan Belfort não chegou oficialmente ao status de bilionário, mas sua vida de excessos e golpes financeiros é um verdadeiro retrato da ganância desenfreada. Fundador da corretora Stratton Oakmont, Belfort manipulava ações em esquemas conhecidos como pump and dump. Ele inflava artificialmente o valor de empresas, vendia suas ações e deixava milhares de investidores no prejuízo. Enquanto isso, vivia cercado de festas, drogas, iates e mansões. Sua história foi tão absurda que virou filme, estrelado por Leonardo DiCaprio. Hoje, Belfort dá palestras motivacionais, mas sua trajetória é lembrada como um dos maiores símbolos de como o mercado pode ser manipulado por quem sabe explorar as brechas do sistema. Jordan Belfort pode até ter perdido tudo, mas conseguiu transformar seu passado criminoso em uma nova forma de lucrar. Seu filho da mãe vai se ferrar! Liguem a câmera! Diferente dos anteriores, aqui temos uma história que parece saída de um filme de espionagem. Carlos Ghosn, brasileiro, se tornou CEO da Nissan e da Renault, sendo visto como um dos maiores executivos da indústria automobilística. Mas em 2018, no Japão, ele foi preso acusado de fraude fiscal e desvio de milhões. Até aí, nada muito diferente das histórias anteriores. O que torna esse caso único é a sua fuga. Ghosn conseguiu escapar do Japão escondido dentro de uma caixa de som usada em shows. Isso mesmo, um bilionário fugitivo que enganou a polícia japonesa com um plano cinematográfico. Hoje, vive no Líbano, protegido das leis japonesas, mas com a reputação completamente manchada. Enquanto alguns pagam com a prisão, outros conseguem fugir, mas nunca escapar da sombra da vergonha. Não poderíamos deixar de falar de um brasileiro, Eike Batista. Em 2012, Eike chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares. Ele dizia que em pouco tempo seria o homem mais rico do planeta. Mas suas empresas estavam infladas por expectativas irreais. Projetos que nunca saíram do papel, promessas que nunca se concretizaram. Aos poucos, o império de Eike foi desmoronando. Acusado de insider trading e corrupção, perdeu praticamente toda a fortuna. De bilionário respeitado, virou símbolo da derrocada dos sonhos fáceis. Eike Batista mostrou ao Brasil que a linha entre genialidade e ilusão pode ser mais curta do que imaginamos. Essas histórias têm algo em comum. Todas mostram como a ganância e a mentira podem criar impérios, mas nenhum deles dura para sempre. O dinheiro pode comprar poder, influência e até confiança, mas quando a verdade vem à tona, tudo desmorona. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. E olha, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que vai gostar do vídeo que está aparecendo agora na tela. Clica nele e continua com a gente porque tem muito mais história impressionante esperando por você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.